tomar um texto em Isaías, capítulo 49, verso 1, para ficarmos de pé. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos: ficar lá fora, aqui fora do santuário, do átrio, não é? Por circunstância de espaço, tudo bem, não é? Mas lembrem-se que de todas as formas, todas as dependências da igreja se transformam em santuário na hora da palavra. Eu acho que até mesmo na hora da classe das crianças e tudo, na oração, às vezes está orando, estamos conversando lá fora, outra coisa muito diferente, está ensinando a palavra aqui, outra coisa, porque quem fica mais à vontade, o outro sente mais liberdade de puxar um assunto, não é? Então vocês, irmãos, que estão aí fora, para lá do átrio, por circunstância de espaço, por favor, mesmo lá na cozinha que está ouvindo, não é? A cozinha é santuário nesta hora. E que grande santuário, né? As irmãs trabalhando e ordenando a alimentação. Mas tudo se transforma em santuário na hora da palavra. Ouvi-me, filhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Senhor Deus, nós estamos com uma maratona de ensinamentos, de bênçãos. Nós sabemos que o Senhor não teria que corrigir, dizer para Paulo não prostituir, não fumar, não beber. Às vezes o Senhor tinha que dizer para ele não ir visitar uma congregação. Era a única coisa que o Senhor tinha que proibi-lo em determinadas circunstâncias. Às vezes era de fazer o bem e não o mal. Esse mal que ele disse que sempre o acompanhava. Por viver, conhecer na carne, esta carne cuja inclinação é inimizade contra o Senhor. E nós estamos aqui na mesma condição. Na mesma condição no sentido da carne. Mas nunca na mesma condição no espírito. Porque o profeta disse que ninguém pode igualar a Paulo. Ele sacrificou tudo, todos os seus direitos, até mesmo de levar uma esposa consigo como Cefas. E tudo foi sacrificado. Mas uma coisa nós queremos agradecer unanimemente, é que o seu ensinamento chegou a nós. Exatamente como ele ensinou. E esse foi o consolo do irmão Branham naquela visão. Ele disse: eu ensinei exatamente o que Paulo ensinou. E Paulo disse: eu ensinei a vocês o que o Senhor me ensinou. Eu recebi do Senhor o que também vos transmito. E nós, essa confiança nós podemos ter. Graças a Deus. Glória a Jesus. Agora, Senhor, desde já nós colocamos a viagem de cada obreiro, cada irmão, cada irmã, de retorno para os seus lares. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a aproveitar o tempo com a inteligência de Deus, com a ciência de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Nós teremos um pequeno intervalo entre a escola e o sermão. E aí então haverá alguns hinos, não é? Os irmãos que não precisarem de se levantar, não se levantarão, ficarão cantando, e um pequeno intervalo aí de 5 a 10 minutos apenas.
A tensão é muito grande. Vocês têm que entender que por mais que você pratique, por mais que você exercite, isso é uma coisa que nunca a gente se acostuma. Às vezes, antes de pregar ali, a gente está com dor no estômago. E não é de fome. E dá aquele queimor, e você fica agitado, não é? Então, tem que haver, como o profeta fazia às vezes, um período, uma introdução para, inclusive, dominar os espíritos. Dominar os espíritos de uma congregação santa e fiel como vocês, não é difícil, porque eles já estão dominados. Você já sai de casa compungida, compungido. Nós não viemos aqui para mostrar roupa, para mostrar beleza, para mostrar sapatos, sabedoria, nada disso. Então nós viemos aqui para louvar, sermos exortados, redarguidos, animados, não é? Consolados. Então é isso que nós fazemos quando viemos para a casa de Deus. Mas de todos os modos, o inimigo sempre está na reunião dos santos. E mesmo para que as pessoas entrem na atmosfera da palavra, do Espírito, vocês vão entender isso. Não deixa que um pregador como o irmão Weber, como o irmão Eliezer, como o irmão Luiz Mendes e todos os demais, tenham que ter um período de fazer vocês entrarem numa atmosfera própria para o Espírito Santo. A irmã Meda, a esposa do irmão Branham, chamou-lhe a atenção de uma mocinha de 15, 16 anos, uma adolescente, que ela chegava na igreja com a sua boinazinha na cabeça e era todo o tempo lendo as escrituras e orando ali em espírito antes de começar o culto. Uma adolescente que por certo teria muito o que fazer na porta da igreja, no pátio, que é muito adequado para isso, eu conheço lá, muito próprio para companheirismo. Mas, no entanto, ela chamou a atenção. E ele fez menção disso, e isso está numa mensagem pelo mundo todo, aquilo que aquela mocinha fez. Aquele método que ela tinha para com a igreja. Ah, mas se eu ficar desse jeito, eu não caso nunca. Pelo contrário, aí é que você vai casar. Porque o verdadeiro homem, o verdadeiro cristão, por sua vez, ele está procurando uma moça dessa natureza. Não é dessas que ficam aí brigando por causa dele aí na porta da igreja, não. Fazendo dele um Dom João. Fazendo dele um pássaro raro. Porque tem muitas moças e poucos rapazes. Então tem que correr, tem que tomar. Uma puxa para um lado, outra puxa para o outro. Um fica com a manga da camisa, outro fica com a outra manga. Não, eu, pelo menos o botão da camisa eu fico com ele. Quer dizer, um rapaz maduro, experimentado, que pensa como aquele rapaz lá de Chicago, não comparando mal, me perdoe, ele vai procurar, você sabe, não é? Agora você não vai manufaturar isso não, que você vai, não é? Não manufature. Peça a Deus, conscientize disto, do espírito do culto. Isso é bom para você em todos os aspectos. Bem como os rapazes também. Você pensa que a moça mesmo revelada, ela está engraçada com seu cabelinho de galã? Às vezes o pai dela, ela tem fotografia do pai, o pai era um galã quando casou, hoje é um careca. O pai tinha dentes perfeitos, hoje tem dentadura artificial, né? Postiça. Ela sabe muito bem disso. E ela não está a fim de escolher galanteio, não é? Aparência.
cabelinho na testa e coisa assim, não é? Não, ele não está afim disso. Vocês encontram pessoas de fronteiras na fronteira. Mas eu já ensinei. O ovo tem três coisas. Tem a casca, tem a clara e tem a gema. Mas o que seria da gema se não fosse a casca, não é? O sacerdócio. Eu quero pedir o pastor Adil para sentar aqui perto, ele já está aqui. E, se ele quiser, pode dar seu bom dia para São Paulo também. Ele fazer uma leitura aqui que está em Êxodo 40, verso 15. Eu coloquei em ordem para ele. Ele já sabe qual é a próxima, ou quais as próximas, não é? Depois. Vamos ver aqui, pastor Adil, Êxodo capítulo 40, verso 15. Por favor. E os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Amém? Então nós já começamos a entender uma coisa. Vamos chamar isto, não vai sair por uma doutrina aí que Jesus tem uma noiva que são os membros e outra noiva são os pastores. Não. Mas vamos chamar isso de árvore sacerdotal. E que Deus sempre, desde o princípio, Ele ordenou dessa forma. Isso é tanto verdade que quando um rei quis fazer isto, ele ficou leproso. Isaías 6. E outros que tocaram nisto, a não ser Davi, que fez coisa que somente o sacerdote podia fazer, como um tipo de Cristo, e não morreu. Mas outros morreram. O que, na verdade, já vai conscientizando aqueles que almejam o pastorado, o ministério, de que Deus teve uma ordem lá no Velho Testamento que é um tipo. Havia uma família, havia uma tribo que tinha que se contentar com o Senhor. Ela não podia ter terra, fazenda, ela não podia ter edifícios, ela não podia ter nada, ganhar dinheiro fora daquilo. Ela se contentava, vocês sabem que eu estou citando a Escritura da maneira certa. E daquela tribo, então, era tirado o sacerdote. Tinha que ser especificamente. Isso quer dizer que ele teria que ser predestinado para ser, com condições. Eu quero enfatizar isso tem muito a ver com as famílias, com as esposas, com os filhos, com os rapazes que porventura pensam, porventura já houve um toque, que porventura há um dom neles, um dom. Então são coisas que você vai olhando. Eu quero dar um exemplo aqui. Isso tem uma lição geral, mas tem uma lição sacerdotal. Respeitando a memória, a ausência, pelo menos, de tal pessoa. Mas o pastor Amâncio estava noivo muito antes de conhecer a mensagem, muito antes de conhecer o nosso trabalho. Isso tem mais de 15 anos atrás, porque ele está com o quê? 70, irmão? 65? Então tem mais de 15 anos. Ele acabou com o noivado na hora, quando ele viu a maneira que a sua noiva tratou a sua mãe. Agora você sabe o que era isso? Era Deus tendo compaixão de quem Ele tem compaixão. Tendo misericórdia de quem Ele tem misericórdia. Isso é a predestinação. Porque um rapaz,
com conhecimento parco, mas, na verdade, com um leito que é um exemplo. Essa família é um exemplo. É uma família distinta, é uma família de cor, mas não, tem que tirar o mas. É uma família de um lugar especial no coração de cada um de nós aqui. Vocês sabem disso. Toda a família. Então a gente vê aí a predestinação, e ele mais tarde ficaria viúvo. Mas Deus lhe daria uma outra esposa que é o papel carbono da primeira. Não é verdade, pastor? Acho que está lá no Japão essa hora. Ah, está ali. Não é verdade? Agora, isso aí nos é respondido, por isso que eu falo, tem que haver critério. Quando nós fazemos determinadas escolhas, nós refletimos um mau caráter. Tanto a mulher como o homem. Nós refletimos uma personalidade deformada. Porque Deus dá sinais. E um pequeno sinal, quando o homem está orando, a moça está orando, é tudo. Mas eu já disse aqui, pode passar um filme para ela do futuro, do que ela vai passar, ela vai casar-se do mesmo jeito. Eu quero dizer aqui, moças, o casamento misto pior que está havendo, se você casa com um moço que não é crente, é uma coisa maligna. Esteja certo de Deus, parágrafos 6 e 7. É uma coisa maligna que você vai fazer. Aquele casamento misto. E 2 Coríntios capítulo 6. Desde o Velho Testamento. Agora, se você casa, está bem, você comete essa coisa maligna. Aquele rapaz pode até um dia se converter. Tudo bem. Mas se você casa com um rapaz que está metido com pastores que não são desse companheirismo, metido em doutrinas perversas, que vivem difamando, porque há muitos pastores que estragam membros, dando-lhes companheirismo que um sacerdote não deveria dar. E daqui a pouco esse membro está tirando oferta, mandando para ele, tirando dízimo, mandando para ele, e essa coisa toda. Você não deve ter nenhuma amizade mais forte do que aquela que você tem com sua esposa, com seu marido. Você não deve ter nenhuma amizade mais forte, nenhuma confiança, nenhum melhor tratamento mais forte do que aquele que você tem com seu pastor. E para muitos, melhor fora que eles nunca tivessem um relacionamento pessoal com o pastor, uma amizade particular, para muitos. Você que casa com um moço que não está enquadrada nesse espírito, que você está fazendo uma coisa super maligna, não é maligna não. E tem uma coisa, não vai ter jeito não, porque o descrente um dia pode se converter, mas esses marcados por essas doutrinas de grupos da mensagem, que o irmão Brana mesmo disse, que são piores do que as denominações, esses nunca se converterão. Mas tudo isso envolve, em relação ao homem, a predestinação, o caráter, o critério, a personalidade. Então, às vezes, a gente diz, você pode ouvir uma pessoa dizer, isso foi falta de caráter. Ele está se referindo quando ele fez a sua escolha, quando ela fez a sua escolha. Isso não quer dizer que ele não tenha caráter, que ela não tenha caráter. Mas aquela escolha faltou o caráter. E o sacerdote, voltando agora para dentro do assunto, o sacerdote
tem uma unção perpétua. Foi o que ele falou. Quando essa unção vem, quando este homem estava realmente na árvore sacerdotal, não há nenhum mal que possa impedir aquele ministério. Nada impede, nada pode barrá-lo. Quando Deus vê a hora certa, que ele não pode prosseguir, ele quebra o pescoço dele. Ele mata como matou a Moisés. Ele recolhe. Mas um deputado federal tem imunidade. Pode carregar a arma, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Um senador tem imunidade. Não pode ser preso. Espera aí. Um sacerdote tem imunidade. O que é que ele vai fazer com esta arma na mão? O que é que ele vai fazer com esse ofício? Está bem, isso é individual, nós vamos chegar lá. Vamos pensar aqui em Isaías capítulo 1, verso 1 e também o verso 5. Faz favor. Você lê o primeiro e depois... Isaías 49? 49. Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Agora veja o versículo 5. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Amém. Agora, é meio difícil, mas nós não temos que nos perturbar com o sermão. O sermão vem depois. O ensinamento você tem que refletir, tem que parar, tem que olhar, tem que prescrutar. Há uma determinada escolha. Você não vai enquadrar ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém. Neste quadro aqui. Mas há sacerdotes que são tirados das pessoas mais baixas. Em 1 Reis, capítulo 12, verso 31, alguém fez essa loucura. Também fez casa dos altos, e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Agora, por favor, continua. Capítulo 13, verso 33. Depois destas coisas, Jeroboão não deixou o seu mau caminho. Antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. Agora, vamos notar o seguinte. Lá no Novo Testamento, Paulo disse, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão doutores para si conforme as suas próprias concupiscências. Exatamente a coisa corre em paralelo, em linha. Por quê? O sacerdote, você entende que o sacerdote é aquele que tem o sacerdócio. Você não pode ferir a um homem que tem o sacerdócio sem prejudicar o seu sacerdócio, sem prejudicar o seu ministério. E a responsabilidade dele é tanta, porque ele é quem leva a arca. Veja em Josué 3, verso 8. Veja. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo,
Quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. E quando Davi fez isto de uma maneira errada, pelo poder do dinheiro, o que é muito feito e nós não percebemos, e quando começa alguém a gozar de certa posição especial na igreja por causa de sua posição financeira, e estas coisas todas, eles passam a tocar na arca de uma maneira tão ingênua, tão natural. E você hoje, eu tenho encontrado, reunido com anciãos de igreja, e encontrado assim, que o pastor está nas mãos deles. Então um levanta e diz, eu não aceito, o outro diz, eu não aceito, o outro diz, eu aceito, o outro diz, eu não aceito. Então eu vejo ali, tudo na mão do homem. Que risco, que dificuldade. Nós falamos sobre a Dalila ciência, não é? A Dalila ciência. E às vezes, a Dalila é a própria esposa, é quem mais rouba a força. A Dalila são os filhos. A Dalila são as circunstâncias que vão enredando aos poucos. Agora, quem é que leva a arca? É o sacerdote. O que tem dentro da arca? Então, lembrando bem, Deus tinha nos seus lombos essa árvore sacerdotal. Ele tinha nos seus lombos essa árvore sacerdotal. Agora, eu quero perguntar uma coisa. Existia, dentro dos tipos, nos símbolos, sacrifício pelos erros do sacerdote? Está escrito que havia sacrifício pelos erros do sacerdote. E o pastor Adil vai ler Levítico 4, de 1 a 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e obrar contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto, mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas e o seu esterco, todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Irmão Ivaldo, quem é que está fazendo esse sacrifício?
Era um outro sacerdote fazendo sacrifício por aquele sacerdote? Como que é isso? Bem, o sacerdócio, O o sacerdote que cometia o pecado era trazido diante se aquele pecado foi refletido diante da congregação, diante do povo, então ele era julgado diante do povo e o sumo sacerdote fazia esse sacrifício por ele. Famílias, congregações, descansem. Descansem. Ele fará sacrifício por si próprio. E Deus e pelo do povo. E Deus tratará com ele. Pode deixar. Agora, aqui, veja aqui. Eles violavam o sábado e ficavam sem culpa. Foi quem disse aí, foi Jesus, não foi? Foi. Aonde? São Mateus, capítulo 12, versículo 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Agora, você sabe o que significa violar o sábado lá no Velho Testamento? Era quebra de mandamento. Então, por amor do povo, Deus lhe concede uma imunidade, uma certa imunidade. Isso é certo. E tudo isso carregando um tipo. Agora nós vamos aprender uma coisa tremenda. Está em Isaías 24, verso 2. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. Às vezes nós temos... eu não vou ler essa pergunta e resposta do irmão Brana, porque ele deu um presente, um colar para a irmã Meda. E Pedro disse que não com joias. Então eu não vou ler isso para a igreja. É um direito que a igreja tem que conhecer. É um direito que a igreja tem que conhecer. Todos os direitos, deveres. Isso foi pregado aqui ontem à noite, com maestria. Conhece-se os seus direitos e conhece-se também os seus deveres. Agora, o que sucede ao povo, sucede também ao sacerdote, sucede também à sua família, porque Deus não permitiu que anjos sem casar, anjos sem sexo, vocês querem ver quando eles querem abusar, criticar, censurar uma perda de tempo em diálogos, eles dizem, eles ficaram lá discutindo o sexo dos anjos. Ora, Deus não permitiu que os anjos fossem ministros. Porque eles não tinham esposa para cortar cabelo, eles não tinham esposa para pintar as unhas, eles não tinham filhos para ser homossexual, eles não tinham filhos para roubar, ser maconheiro, eles não tinham filho para nada disso. E o que sucede ao povo, sucede ao sacerdote, porque caso contrário, ele não saberia ter compaixão dos demais. Porque todo santarrão não tem dó de ninguém. Não tem pena. Não volta aos 17 anos de idade, quando ele tinha 17 anos, para ajudar um moço, uma moça. Ele não volta lá. Todo legalista, todo fariseu. Então isso aí não ficou somente agora, o sacerdote tinha família. Ele tinha família. Ele tinha filhos. Eli quebrou o pescoço porque ficou só repreendendo os filhos, não tomou posição. Mas, no entanto, foi quem deu a palavra para Ana. E daquela palavra que veio um dos maiores profetas de então, Samuel. Está bem?
Então eu não vou demorar nesses detalhes, porque você sabe que isso aqui daria um vasto tempo. O que sucede ao povo sucederá ao sacerdote. E outra coisa, até o sacerdote e o profeta erra quando se embriaga. Vamos ver Isaías 28, 7. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Espera aí. Se embriaga somente com vinho? Ontem nós ouvimos no filme do irmão Branham aqui. Se você tem um carro, pode ser um ídolo. Uma casa pode ser um ídolo. E a idolatria embriaga. Embriaga você com aquela filha, com aquele filho, com aquele marido, com aquela mulher. Você tem que lembrar que primeiro é Deus e segundo que é a família. Terceiro é você. Isso não é só para o homem, não. A mulher tem que saber que primeiro é Deus para ela, segundo é o marido dela. Aqui na terra, o marido dela é o primeiro. Humanamente falando. E se embriagam tanto com a ciência, se embriagam tanto com as coisas terrenas, que por fim não sabem aplicar a justiça. Agem por conveniência, começam a sonegar, começam a transgredir daqui, dacolá, agindo por conveniências. E daqui a pouco está todo enredado, todo embaraçado. Como está o povo? O povo está embaraçado. O povo está vivendo a recessão. O povo está crucificado. Todos os dois ladrões estão crucificados. Agora, vejamos aí em Lucas 21, 34. O que Jesus recomenda? E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez. Comendo demais. De embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. E você sabe que há na Bíblia Sagrada, em Apocalipse, é um cálice. Quando se fala em cálice, lembra-se de vinho. O cálice da fornicação. Isso traz o adultério espiritual. Nós não temos tempo, mas vai lá para casamento e divórcio, parece parágrafo 201. O irmão Branham mostrando adultério espiritual, doutrinas falsas. Se embriagam, pois não tem jeito. A pessoa que você pode errar, se você adultera fisicamente, é um pecado que tem perdão. Se você mente, você rouba, se você faz tudo isso, tem perdão. Mas se você entrar para uma doutrina falsa, depois de iluminado, depois de ter luz que você tem, não tem retorno. Não tem retorno. E isso embriaga, isso tira o sentido, tira a justiça. Blasfema, chamam a igreja de chiqueiro, chamam a igreja de porca, chamam a igreja de denominação, chamam o ministro de papa, difama de todos os jeitos, blasfema. E se for o Espírito Santo que está ali, está chamando o Espírito Santo de porco? Melhor que vocês fariam era nunca ir nessas fronteiras das difamações. Eu já andei por boa parte do mundo, e uma coisa eu entendi claramente, que há um povo em todo o mundo que tem esse mesmo espírito que nós temos. E eu conheci outros, encontrei esses problemas lá, e todos que creem de uma maneira diferente, eles são difamadores. Todos eles são difamadores. E aqueles que creem como nós, podem até ter suas divergências, mas não são difamadores. Eles têm uma certa linha, eles têm uma certa ética, uma ética cristã. Eles têm aquela ética que o irmão Branham tinha.
É. Você vê que coragem tiveram de dizer a respeito de um homem que Deus fez e perdeu a forma, segundo as palavras do irmão Branham. Jogou tudo por cima daquele homem de bom. E o irmão Branham sabia o que o irmão Neville ia sofrer, ia passar. Eu vi o irmão Neville na cadeira de rodas. E uma pessoa, com todo respeito, eu faço menção disso, falou para mim: irmão Neville está na cadeira de rodas porque não crê na ressurreição do irmão Branham. Se embriaga, perde o senso, perde a justiça. Jeremias 13, verso 13, vamos ver o que diz aí, irmão. Mas tu dize-lhes, assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Embriagados todos, do rei até o sacerdote. Embriagados com os mesmos problemas, com os mesmos enredos, com as mesmas coisas, dentro da mesma atmosfera. Essa é a situação que o mundo está hoje. Vejamos a Ezequiel 23, 33. De embriaguez e de dor te encherás. O copo de tua irmã Samaria é como de espanto e de assolação. Você pensa que o irmão Branham chegou a dizer: eu prefiro passar uma hora, um dia com um bêbado do que uma hora com um mentiroso. Você pensa que somente o bêbado é que está perdido. O bêbado está perdido. Coitado, ele é um bêbado. E aí o Jim vem cambaleando lá no altar e diz: Senhor Jesus, aqui está o Jim. Vai lá de novo no outro dia: Senhor Jesus, aqui está o Jim. Volta lá no outro dia: Senhor Jesus, aqui está o Jim. Na hora que ele estava em coma lá, que o pastor chegou, ninguém foi visitá-lo. O pastor que estava vigiando ele abriu os olhos e disse: ô Jim, eu sou aquele pastor daquela igreja que você entrava lá e falava: Jesus, aqui está o Jim. Ele falou: pois é, pastor, ele acabou de sair aqui agora. Ele chegou aqui e disse assim: Jim, aqui está Jesus. Aqui está Jesus, aqui está Jesus. O bêbado tem salvação. O ladrão tem salvação. A meretriz tem salvação. Mas fariseu não. Fariseu não. Eu fico pensando, o que seria de nós? Veja só, se não fosse o pecado de Davi, na Bíblia não tinha um Salmo 51. Não tinha um Salmo 51. Irmão Sid Jacques disse lá na Alemanha: ai de nós se não fosse a carta de Coríntios. Havia um sacerdote que estava tão envolvidos que eles como que eu já entendi que eu não sou pastor, o negócio não dá certo e tal, mas o que eu vou comer depois, gente? Ou então, coisa boa é ser pastor. Tem terno, pode botar um paletó toda noite no encontro. Tem carro, tem casa, tem avião, tem fazenda, tem tudo isso. Eu quero ser pastor também. Eu quero ser pastor também. Vamos ver Miqueias 3:11. Os seus chefes dão as sentenças por presentes,
e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Deus está abençoando, podemos carregar saco de dinheiro, não é? Saco de dinheiro. Só tem uma coisa, que antes deles carregarem saco de dinheiro lá no Maracanã, a Roma levou quase todo o ouro do Brasil lá para o Vaticano. E está levando até hoje. Não defendendo os sacos de dinheiro, né? E nos lábios do sacerdote, eu tenho que abreviar, porque meu tempo vai indo. Os lábios do sacerdote têm a vida de cada obreiro nas mãos. Nos lábios do sacerdote tem a vida de cada pessoa. Nos lábios do sacerdote tem a vida, tem a estupidez, a ignorância, tem tudo isso, não é? Mas vamos ver em Malaquias 2:7. Malaquias 2:7. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então é aí que tem a coisa. Pregar aqui é pregador. O sacerdócio está lá na hora difícil. O sacerdócio está na hora difícil. Na ciência para ensinar, para ajudar. Na ciência para botar fim ao alvoroço. Você sabe que o irmão Branham não fazia alvoroço com notícia nenhuma. Mas quem disse foi ele. Ele disse: se Deus se tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro por um caminho muito pior que ele. Agora fica parecendo que estamos em defesa de alguma coisa. Não! Nós estamos em defesa do povo. Oferece por si mesmo e pelo povo. E uma irmã telefonou e disse: irmão Branham, esse evangelista e meu marido está vivendo com essa garota de 16 aí há 2 anos. Ele disse: ore por ele, irmã. E botou o telefone lá, no gancho. Como diz, desligou o telefone na cara dela, não é? Ela poderia sair dizendo: esse homem está acobertando isso. É que ele sabia perfeitamente que Deus cuida. Ele esperou 2 anos. Olha, o irmão Branham não aceitava pedir dinheiro. Ele não aceitava, ele punha para fora. Ele suportou 2 anos, um de seus diretores, vendendo cartão de oração. Eu fiz exemplo. Você já pensou aquele ministro que morreu de câncer, dono de uma das maiores fábricas de brinquedos do país? Soubesse que um pastor desse, ou eu, ou o pastor de São Paulo, ou de qualquer cidade, ou aquele homem lá, para receber a oração dele, tem milhares na frente. Tem que ter um cartão de oração. Eu tenho um aqui, mas custa $5.000. Ou 5 milhões de dólares. Vamos supor. Ele daria na hora. E ia e seria curado. E o irmão Branham, sabendo disso por 2 anos. Essa parte aqui fere sentimentos, mas com todo respeito, vamos entrar nela. Me pega aqui, por favor. O parágrafo 185. 185. Aí envolve a predestinação, aí envolve muitas coisas. Faz favor, leia. O sacerdote, o pastor, não pode casar-se com moça que já foi tocada por outro homem. Nenhum pastor pode casar-se com uma viúva. Você sabia disto? Vocês querem ler isto? Está bem? Você procura em Levíticos, capítulo 21, verso 7, Ezequiel 44, verso 22,
E isto irá mostrar-lhes que os pastores não podiam casar com uma mulher que tinha sido tocada por homem. E isto é um tipo da noiva virgem de Jesus Cristo, porque eles lidavam com o fogo de Deus, os sacerdotes, os filhos de Arão. Não temos tempo para ler tudo disto e sair lá. Obrigado, irmão. Agora, você vê, o simbolismo disto. Lá no fim de Casamento e Divórcio, o irmão Branham disse: fiquem como foram chamados. E eu sei de um irmão, obreiro, que era pastor, quando o irmão Branham pregou isso aqui. Ele é meu amigo. E ele parou de pregar assim que ouviu esta mensagem, porque ele tinha se casado com mulher divorciada. E passado um determinado tempo, ele era amigo do irmão Branham, ele foi tratar de um outro assunto com o irmão Branham. Não em relação àquilo, ele não discutiu. O profeta falou, acabou. Aí disse que, quando ele estava conversando com o irmão Branham, a visão veio para o irmão Branham, a revelação. Disse: por que você parou de pregar? Ele disse: por causa da mensagem, casamento e divórcio. Ele disse: não, eu não mandei você parar. A mensagem não mandou você parar. A mensagem falou para você não fazer isto mais. Não faça isto. Não faça isto. Isso aí tem uma diferença muito grande. Não faça isto mais. Então cabe aos jovens que almejam o ministério se familiarizarem com esta escritura, com esse parágrafo 185, e a menos que ela tenha sido esposa de um sacerdote. No caso né, que ela era viúva do sacerdote, então o sacerdote podia casar com uma viúva que fosse viúva do sacerdote, que tinha sido esposa do sacerdote. Então agora vamos chegar ao final, porque o outro período, a gente pregar dessa forma é custoso ensinar, não é? Mas vamos lembrar agora de que Paulo também foi elegido desde o ventre de sua mãe. Gálatas 1,15. Eu não te dei, não, né? Aí ele disse: mas aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Agora, você tem que entender o seguinte: o que fazer com um homem que foi chamado desde o ventre de sua mãe para ser um pastor? Ele está na sua mão, mulher, esposa. Ele está na sua mão, filhos. Aqui não é um estudo de indireta, de carapuça para ninguém, não. Ele está na sua mão. Está bem. Jesus esteve nas mãos de Pilatos. Que farei de Jesus chamado Cristo? Mas uma coisa tem que ficar sabendo, vocês têm que ficar sabendo, que se esse homem foi escolhido desde o ventre de sua mãe, está na árvore da predestinação de Deus, aí é onde eu digo: é por isso que a mulher de Wesley fazia até campanha contra ele, mas não pôde impedir o ministério de um mensageiro da era de Filadélfia. Vocês que vão ouvir as fitas têm que saber
que de uma forma ou de outra Deus vai cumprir a sua chamada para com esse homem. Deus vai cumprir. Ele passa por cima, se ele tiver que matar, ele mata. Vocês não terão felicidades, vocês não terão paz. Uma casa que é chamada para ser santa, ela é um inferno se ela não for santa. Uma pessoa que é chamada para ser santa, se ela não for santa, tem uma coisa mundana, ela não tem que, ela não se acerta nunca. Ela não tem jeito, ela não tem paz, ela não tem felicidade. E você tem que entender, rapazinho, que sua casa foi chamada para ser santa, separada. Você tem que entender, mocinha, que você tem um pai nascido, escolhido desde o ventre da mãe dele. Você tem que entender isso, e não adianta, você só vai causar danos para si mesma, para ele. Mulher, você tem que entender, muitas delas dizem, muitas já disseram e dizem: ah, se eu soubesse que você ia ser pastor, eu nunca teria me casado com você. São muitas que dizem: se eu soubesse que você ia ser pastor, eu nunca teria me casado com você. E há filhos que têm vergonha de dizer: meu pai é pastor. Filhas que têm vergonha de dizer: meu pai é pastor. Se envergonhando do maior honra que existe na terra. Se envergonhando do maior privilégio que existe na terra. Isto é certo. Agora, para entrar em outro assunto aqui, se tratando de Paulo, eu temo pelo tempo, mas nós estamos numa maratona, haverá um pequeno intervalo, e faz de conta que nós estamos ainda encerrando o nosso período hoje, né, pastores? Nós vamos fazer isso, nós vamos encerrar o período hoje, né? Das reuniões internas, né? Esse Paulo, irmãos, carece um pouco, porque ele escreveu aos Romanos. Essa carta aos Romanos, ela tem um conteúdo tão profundo. Você sabe que ele escreveu 14 cartas, incluindo Hebreus. E ele selou o seu ministério com o seu próprio sangue. Selou o seu testemunho com o seu próprio sangue. Eu ganhei aqui um livrinho, os pastores que estavam aqui dentro parece que ganharam um diplomazinho das crianças. Eu vou ser advogado do preto aqui, da cor preta, né? Ele diz aqui, esse corinho, ele diz aqui, significado das cores: preto, pecado; vermelho, sangue de Jesus; branco, pureza; amarelo, ruas de ouro. Tudo bem, é um corinho, então não dá sentido, tudo bem. Mas aí eu me lembrei de uma coisa: o pecado não é preto, não. Aqui, ó. Porque a escarlata não é preto, a escarlata é vermelho. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, super vermelho, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Vermelho com várias tonalidades, a escarlata e o carmesim. Ainda que sejam vermelhos. Mas está bem o corinho, né? Tudo bem, isso aí não tem nada a ver uma coisa com outra. E Paulo selou o seu testemunho com o seu próprio sangue. A tradição diz que ele foi decapitado em Roma e seu corpo enterrado nas catacumbas. Aliás, Pedro nunca foi em Roma. Paulo é que foi lá. Porque Pedro foi para a circuncisão e Paulo para a incircuncisão. E um padre escreveu assim,
que o machado brilhava antes, o machado brilhava com o brilho do sol, né? O reflexo do sol, antes de ser ofuscado com o sangue do santo. Amputar o seu pescoço com um machado. Mas nós vamos aprender alguma coisa aqui. O valor de uma boa notícia depende da fonte quem a deu. Você sabe que o valor de uma boa notícia, porque Paulo fez do seu ministério um motivo de boas novas. E o valor da notícia depende muito de quem está dando essa notícia. Você sabe que tem os noticeiros, né? Os boateiros. A bolsa de valor, o governo tem esse problema. Os boateiros derrubam a ação, levantam a ação. Os boateiros, né? Agora, Paulo não era um boateiro. Ele teve, de fato, em si, um ministério predestinado que chegou a ser selado com o seu próprio sangue. Ele disse: quanto a mim já estou sendo oferecido como o quê? Como sacrifício de libação, não é? O tempo da minha partida se aproxima, pelejei uma boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas também aos que amarem a sua vinda. Então, nessas notícias, nessas boas novas, nós encontramos que elas contêm tudo. Nós temos, você tem que entender o seguinte, que quando vem uma doutrina corretiva, ela é uma boa nova. A boa nova não é só aquela que cura o câncer, não é só aquela que mostra as ruas de ouro, não é só aquela que mostra os céus, as bodas do Cordeiro. Para que estas venham a se cumprir, serem alcançadas, é necessário que aquelas, as corretivas, as sacrificiais, sejam aceitas também como boas novas. E agora, quem é que está encarregado de entregar essas boas novas? Você não entende. O pastor não tem que se pôr aqui todo o tempo no púlpito em sua própria defesa. O irmão Branham deu esse exemplo, ele chegou a dizer: esse tabernáculo está precisando de uma matança, começando do púlpito até lá na portaria. Ele disse: não importa o quanto esta palavra me ofenda, porque eu mesmo estou todo enredado. Ele tinha problemas de família. Um irmão o procurou para dizer: irmão Branham, eu preciso falar com você. O irmão Branham já sabia o que era. Ele disse: eu não posso te atender. Ele disse: mas é problema de sua família. Ele disse: eu não vou te atender. Se eu parar para te ouvir, eu só vou caindo. Eu estava predestinado para... Isso estava predestinado para mim desde antes da fundação do mundo. Dentro da dimensão humana, você tem que sofrer os problemas humanos. Lá nós não teremos problemas. Lá nós não teremos paixões contra as quais nós temos que lutar dia e noite. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós somos. O sacerdócio te dá consciência de pecado, te mostra o padrão que Deus estabeleceu para nós. E tem uma coisa, esse sacerdócio mostra para você que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Esse sacerdócio mostra para você que você pode não ter errado tanto quanto outros que conhece, mas perante Deus está destituído.
Esse sacerdócio mostra que somos todos pecadores, porque nascemos numa raça decaída. Somos todos filhos de Adão, mas não só nascemos em pecado, também nós mesmos pecamos, porque todos pecaram. Lembre-se, pecamos porque somos pecadores. Romanos 7. Esta é a nossa natureza. Uma ameixeira produz ameixas porque é ameixeira. O fruto é resultado da sua natureza. O pecado é o fruto de um coração pecaminoso. E enganoso é o coração mais do que todas as coisas, disse Jeremias em capítulo 17, verso 9. E o irmão Branham disse: eu também sou culpado. Não disto que esse casal está fazendo. Eu não faço esse tipo de cena. Eu não vou no motel. Eu não uso isso, eu não uso aquilo, eu não faço isto. Eu não sou culpado disto, mas culpado no mínimo, culpado no máximo. Portanto, qual sacerdote que se põe diante do povo sem culpa? Cristo só salva da pena do pecado. Digo, Cristo não só salva da pena do pecado, mas também nos liberta de uma consciência de culpa e do poder do pecado. Por isso nós precisamos dar mais valor no sangue de Jesus Cristo. O resultado do pecado é um sentimento de culpa que você está carregando toda a vida. E ele atua de uma maneira inconsciente e afeta todo o seu sistema nervoso. Você trai e passa 10, 20, 30 anos e aquilo está te afetando constantemente. E como uma filha de Deus e como um filho de Deus, você não vai para o inferno por causa daquele pecado. Você tem que purgá-lo aqui. E ele é extirpado mediante a confissão a quem você deve. Quando alguém transgride a lei, sente-se culpado e procura o que fazer? Esconder-se. Foi isto que Adão, o primeiro homem, fez. Uma consciência culpada carrega o medo do castigo. O pecador está sempre procurando fugir das consequências da lei transgredida. Teme o juiz, não quer encarar a verdade, não pode olhar de olho firme no marido, não pode olhar de olho firme na esposa, não pode olhar cara a cara no companheiro. É por isso que os pecados do homem, sua consciência de culpa, o afastam da presença de Deus. Deus não precisa afastar o pecador. Ele próprio foge de sua vontade, ele próprio se afasta da comunhão, ele próprio vai embora. Isso é o que vai acontecer no dia em que a ira de Deus for revelada. Apocalipse 6, 15 e 16. Ele vai sempre procurar se esconder. Ele vai clamar: monte, cai em cima de mim. E ele está clamando hoje, gente. Televisão, cai em cima de mim. Vai assistir um filme para cobrir uma consciência. Vai assistir um jogo para cobrir uma consciência. Aqueles montes caindo em cima dele, mas não adianta, não morre. Lá está a semente. Você é filha, você é filho. Amém? É. Qualquer presidente, governador ou rei pode perdoar um criminoso, mas nenhum deles tem poder para lhe tirar a culpa. Você continua culpado, culpado, culpado. Fala-se de uma mulher que está nos Estados Unidos, que o advogado conseguiu inocentá-la, mas dentro da própria audiência, depois de libertada, enquanto todo mundo se alegrava, ela ficava triste, 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 dizendo: culpada, culpada, culpada. É preciso aplicar ao ato de uma pena justa. Foi isso que Cristo fez. O salário do pecado é a morte. E visto que todos pecaram, Cristo veio para morrer e pagar a pena dos pecados cometidos contra um Deus santo. Aí então entra a propiciação, entra aquela mensagem da ceia aqui. Deus não é culpado de lassidão. Ninguém pode. Eu disse, o mesmo Deus que matou Ananias e Safira está aqui. É. Deus nunca se modernizou. Deus nunca ficou frouxo.
Deus nunca tem que aceitar nada por condição. Aceitar uma esposa por condição, porque senão vai estourar tudo o reino dele. Vai causar um escândalo nos céus. Deus não tem que tolerar filhos. Não, Deus é incompatível com o pecado. E pecado no mínimo errado, no máximo. Deus não tem, não deixa passar uma caneta, uma cabeça de alfinete. Por isso é que o Daniel Cury ficou sem lugar, até que ele entrou e disse: eu estou aqui por ele, porque lá ele esteve por mim, lá ele foi o sacerdote da minha justiça, lá ele publicou a minha salvação. Foi isso que aconteceu. Você não tem que condenar aquela pessoa, ela já está condenada. Se você tivesse alguma coisa melhor, algum poder maior, você faria era salvá-la ao invés de condená-la. Eu quero terminar agora. Para conscientizar, eu vou fazer esse estudo de Romanos e essas cartas com a igreja, bem devagar, bem mastigado. Pode deixar. Você tem, apenas conscientiza, irmão, que todos pecaram e você está dentro do todos. Uma pessoa que se afoga em 2 metros de água está tão morta como se tivesse afundado no mar. Esse tempo aqui em Aruanã, foi um pai e um filho com uma carreta enorme, uma Scania. E o rapaz pulou no Rio Vermelho, estava morrendo afogado. Mas acontece que tinha muitos nadadores lá, e o pai ia pular, ele falou: eu não sei nadar, mas eu pulo, eu morro com meu filho. Mas alguém pulou e salvou. Eles pegaram a carreta e vieram para Britânia, e lá tem um córregozinho, mas um córregozinho que é a milésima parte do Rio Vermelho, milésima. E ele parou lá antes da ponte e foram tomar banho. Num poço, acharam os 2 mortos lá dentro desse poço, um agarrado no outro, morreram afogados no poço. E morrer, tanto faz morrer afogado. Olha, essa é a conscientização que o sacerdócio mostra para a igreja. Irmã, não tenha orgulho, não condene a ninguém. Cuida-te de ti mesma, cuida-te de ti mesmo. Você não morre num clube, num cabaré, mas morre dentro de um copo d'água. Morre na maledicência, morre no orgulho, morre no farisaísmo, morre no rego. Às vezes um cai no mar e não morre, outros caem num riozinho, num poço e morre. Jonas caiu no mar e não morreu. Jonas caiu no mar e não morreu. Outros caem num riozinho e morrem. Você corta o cabelo e depois põe a condenar a prostituta. Um criminoso pode estar no fundo de uma mina e você lá no pico da mais alta montanha, mas você é tão incapaz de tocar nas estrelas quanto ele. Você aqui está mais alto do que ele, mas você é tão incapaz de botar a mão numa estrela como ele, que está mais baixo do que você aqui. Você não pode alcançar a justiça de Deus, exigida por Deus, por mais que você suba. Por mais que você suba. Por isso que haverá um batismo coletivo. Eu vou fechar isso aqui e parar. Por isso que haverá um batismo coletivo. Essa pedra coroa vem coletivamente. Não vai ter ninguém lá embaixo e outro lá em cima. Não haverá nenhum necessitado. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Foi pregação. Mas isso não atrapalha, irmão Flores, em nada. Nós estamos na nossa maratona. Passa-se noite de vigília, 3 dias de carnaval, essa coiseira toda, e comem sanduíche para assistir uma decisão de futebol, e fazem tanta coisa.
Mas agora nós estamos... Vocês pegaram o fio. Melhorou um pouco. Melhorou um pouco. Deus abençoe. Deus abençoe. Transformou água em vinho e os leprosos purificou. Está perto de nós contemplarmos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando enxergar o clarão aonde os salvos viverão toda a eternidade. Cantaremos um coro celeste, a mais linda e sublime canção, com milhares de anjos de brancos, com trombetas em suas mãos. Glória a Deus e aleluia darei pelos séculos e séculos. Além, louvarei o Filho de Deus para todos sempre. Amém. Quando enxergar o clarão da cidade, aonde os salvos viverão toda a eternidade, cantaremos um coro celeste, a mais linda e sublime canção, de brancos, com trombetas em suas mãos. Glória a Deus e aleluia darei pelos séculos e séculos. Além, louvarei o Filho de Deus para todos sempre. Amém. Palavras verdadeiras que João testificou da cidade santa que Deus lhe mostrou, o muro e a cidade com 12 fundamentos estava situada em quadrado comprimento. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faça tal, porque sou conservo seu, guarda as palavras do livro e adorarás a Deus. Cordeiro é sua lâmpada
nosso Deus nos ilumina, para sempre reinarão. Por isto, meus irmãos, olha e não faças tal, porque a água da vida é clara como um cristal. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olha e não faças tal, porque sou conservo seu. Guarda as palavras do livro e adorarás a Deus. Não haverá mais morte, nem pranto e nem clamor. Jesus é a nossa luz, é o nosso governador. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olha e não faças tal, porque sou conservo seu. Guarda as palavras do livro e adorarás a Deus. Então vamos seguir a mensagem do profeta, para entrar nessa cidade com as suas portas abertas. A santa cidade, Nova Jerusalém, ali não haverá maldição contra alguém. Olha e não faça tal, porque sou conservo seu.